Vamos aqui agora para a questão 163, né? Questão 163, tem que tomar um pouco cuidado com ela. Então vamos aqui ao nosso texto, né? As chuvas de janeiro de 2020 causaram muitos estragos e alagamentos em uma cidade do interior mineiro, né? De forma que a prefeitura encomendou um estudo para mudanças na canalização do córrego que corta a cidade. Devido aos altos custos da construção de piscinões e da baixa arrecadação de impostos, uma alternativa proposta pelos engenheiros foi a mudança do formato atual da canalização do córrego de retângulo com largura de 3 metros e altura de 4 metros para um formato de trapézio, com base menor e inferior com 3 metros de largura, 4 metros de altura e base maior superior com 5 metros. O estudo apresentado pelos engenheiros considerou, para efeito de comparação, a canalização de 1 km de córrego. A mudança no formato da canalização do córrego aumenta a quantidade de água em litros a cada quilômetro em. Então é assim, ó, inicialmente eles tinham um projeto de córrego no formato aqui, por exemplo, de um prisma, né? Esse córrego teria 1 km de comprimento, né? E as dimensões aqui, né, por onde nós teríamos a água, né? Ela, vamos supor, seguisse esse sentido, né? A água passando aqui, ela iria estar, né, passando por uma região aqui de 3 metros de largura, né, e 4 metros de altura, beleza? Só que esse projeto ele foi mudado para um córrego que continua tendo aqui 1 km, certo? 1 km de comprimento, só que no formato de trapézio aqui, por onde a água iria se deslocar, né? Ela iria passar nessa região aqui, ó. Beleza? Aí o que que acontece? Ele fala as dimensões aqui do nosso trapézio. Ele fala que a base inferior é 3 metros e a base superior é 5 metros. E a altura continua sendo a mesma do primeiro projeto, que seria 4 metros, né? Então, esse segmentozinho aqui que eu estou destacando seria a minha altura do trapézio, que continuaria sendo 4 metros, como no caso anterior. Ele quer saber qual é a diferença, né, entre a capacidade de água do novo projeto para o anterior, né, que ele está falando de quantidade de água, então é a capacidade. Se eu falei capacidade, eu vou ter que calcular o volume, né, eu vou ter que calcular o volume da minha primeira figura e o volume da minha segunda figura. Ambas essas duas figuras aqui são prismas, né, então eu vou ter que calcular o volume dos prismas. Então, como é que eu calculo o volume de um prisma? Muito fácil, a área da base vezes a altura. Qualquer prisma sempre é isso, beleza? O primeiro caso é bem tranquilo, porque o nosso prisma é um paralelepípedo, né? E o volume de um paralelepípedo eu posso calcular multiplicando as dimensões, A, B, C, tá certo? Tranquilo? Que o A seria 1, o B seria 3 e o C seria 4. Só que aí a gente tem que tomar cuidado aqui para esse 1, né? Porque esse 1 está em quilômetros. Então eu tenho que transformar para metro, porque a unidade está em metro. Então aqui vai ficar, um quilômetro é 1000 metros, beleza? Tanto no primeiro caso como no segundo caso, beleza? Então aqui também ficaria sendo, né, 1000 metros. Então o volume 1, né, bastaria fazer a multiplicação das dimensões, né? 1000 vezes 3 vezes 4. 1000 vezes 3 vezes 4 vai dar 12.000, na verdade, né? 12.000 metros cúbicos, né? Então o volume 1 é 12.000 metros cúbicos. O volume 2, né? O volume 2 eu tenho que calcular a área da base, né? A nossa base será o nosso trapézio, né? A base seria esse carinha aqui, ó. Beleza? Então, como é que eu calculo a área de um trapézio? Então, só relembrando aqui, a área de um trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a nossa base maior aqui vai ficar sendo, a nossa área vai ficar da seguinte forma, né? Nossa área do trapézio, nossa base maior é 5, nossa base menor é 3. Nossa altura é 4 dividido por 2. 5 com 3 vai dar 8. 8 vezes 4, né? Se eu pegar esse cara com esse, vai dar 32. 32 dividido para 2 vai dar 16. 16 metros quadrados, beleza? Então a área do nosso trapézio é 16.
da área da base, né? 16. E a nossa altura vai ser o comprimento do córrego aqui, né? Nesse caso, a gente vai pensar nela desse jeito. Então 16 vezes 1000 vai ficar 16.000 metros cúbicos, beleza? Então quando você pega, né, quando você pega aqui, por exemplo, a diferença do volume 2, né, para o volume 1, a diferença é de 4.000, né? 4.000 metros cúbicos, beleza? Só que aí quando você vai olhar a resposta está pedindo o volume em litros, a capacidade, a quantidade em litros. Então o que é que eu tenho que lembrar? Nós temos que lembrar que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, beleza? Então isso aqui é uma coisa muito importante, né, para a gente saber nas questões do Enem relacionadas a volume. Então esse carinha aqui eu vou multiplicar ele por 1000. Se eu multiplico isso aqui por 1000, eu vou obter 4 milhões, né? 4 milhões de litros, beleza? Tranquilo, aqui nós temos 4 milhões de litros. Então nossa resposta, né, ficaria sendo o item B, beleza? Espero que tenha ficado claro. É uma questão bem interessante. Ela não se encaixaria como uma questão fácil, mas também não se encaixaria como uma questão muito difícil, né? Estaria entre médio e difícil aí no início, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro. Até o nosso próximo vídeo de resoluções do Enem.